Ele não disse coisa alguma, mas olhou para mim de tal forma que fiquei quebrantado e prostrado aos seus pés. Isso, para mim, foi, depois, uma experiência extraordinária, porque parecia-me uma realidade, como se ele mesmo ficasse em pé perante mim, e eu me prostrasse aos seus pés, e lhe derramasse a minha alma. Chorei alto e fiz tanta confissão quanto foi possível entre soluços. Parecia-me que lavava os seus pés com as minhas lágrimas. Contudo, sem sentir ter tocado na sua pessoa. Ao virar-me para me sentar, recebi o poderoso batismo com o Espírito Santo. Sem o esperar, sem mesmo saber que havia tal para mim, o Espírito Santo desceu de tal maneira que parecia encher-me corpo e alma. Senti-o como uma onda elétrica que me traspassava repetidamente. De fato, parecia-me como ondas de amor liquefeito, porque não sei outra maneira de descrever isso. Parecia o próprio fôlego de Deus. Não existem palavras para descrever o maravilhoso amor derramado no meu coração. Chorei de tanto gozo e amor que senti. Acho melhor dizer que exprimi, chorando em alta voz, as inundações indizíveis do meu coração. As ondas passaram sobre mim, uma após outra, até eu clamar: morrerei se estas ondas continuarem a passar sobre mim. Senhor, não suporto mais. Contudo, não receava a morte. Não sei por quanto tempo este batismo continuou a passar sobre mim e por todo o meu ser, mas sei que era já noite quando o dirigente do coro veio ao gabinete para me visitar. Encontrou-me nesse estado de choro, aos gritos, e perguntou: Sr. Finney, que tem? Por algum tempo não pude responder-lhe. Então ele perguntou mais: Está sentindo alguma dor? Com dificuldade respondi: Não, mas sinto-me demasiado feliz para viver. Saiu e, daí a pouco, voltou acompanhado por um dos anciãos da igreja. Esse ancião sempre foi um homem de espírito ponderado e quase nunca ria. Ele, ao entrar, encontrou-me no mesmo estado, mais ou menos como quando o rapaz o foi chamar. Queria saber o que eu sentia e eu comecei a lhe explicar. Mas, em vez de responder-me, foi tomado de um riso espasmódico. Parecia impossível evitar o riso que procedia do fundo do seu coração. Nessa altura, entrou certo rapaz que começara a frequentar os cultos da igreja. Presenciou tudo por alguns momentos, até cair ao chão em grande angústia de alma, clamando: Orem por mim! O ancião da igreja e o outro crente oraram, e depois Finney também orou. Logo após todos se retirarem, deixando Finney sozinho. Ao deitar-se para dormir, Finney adormeceu, mas logo acordou por causa do amor que lhe transbordava o coração. Isso aconteceu repetidas vezes durante a noite. Sobre isso, ele escreveu depois: Quando me acordei de manhã, a luz do sol penetrava no quarto. Faltam-me palavras para exprimir os meus sentimentos ao ver a luz do sol. No mesmo instante, o batismo do dia anterior voltou sobre mim. Ajoelhei-me ao lado da cama e chorei pelo gozo que sentia. Passei muito tempo sem poder fazer coisa alguma senão derramar a alma perante Deus. Durante o dia, o povo se ocupava em falar da conversão do advogado. Ao anoitecer, sem qualquer anúncio do culto, ajuntou-se uma multidão no templo. Quando Finney relatou o que Deus fizera na sua alma, muitos foram profundamente tocados. Um sentiu-se tão convicto que voltou a casa sem o chapéu. Certo advogado afirmou: É claro que ele é sincero, mas que enlouqueceu é evidente. Finney falou e orou com grande liberdade. Realizavam-se cultos todas as noites por algum tempo, aos quais assistiam pessoas de todas as classes. Esse grande avivamento espalhou-se para muitos lugares em redor. Finney continuou: Por 8 dias, depois da sua conversão, o meu coração permanecia tão cheio que não sentia desejo de comer nem de dormir. Parecia-me que tinha um manjar para comer que o mundo não conhecia. Não sentia necessidade de alimentar-me nem de dormir. Por fim, cheguei a ver que devia comer como de costume e dormir quanto fosse possível. Grande poder acompanhava a palavra de Deus. Todos os dias, admirava-me ao notar como poucas palavras, dirigidas a uma pessoa, traspassavam-lhe o coração como uma seta. Não demorei muito em ir visitar meu pai. Ele não era salvo,
O único membro da família que fizera a profissão de religião era meu irmão mais novo. Meu pai encontrou-me no portão e me perguntou: "Como tem passado, Carlos?" Respondi-lhe: "Bem, meu pai, tanto no corpo como na alma. Meu pai, o senhor já é idoso. Todos os seus filhos estão crescidos e casados, e nunca ouvi alguém orar na sua casa." Ele baixou a cabeça e começou a chorar, dizendo: "É verdade, Carlos. Entre e você mesmo ore." Entramos e oramos. Meus pais ficaram comovidos e, não muito depois, converteram-se. Se a minha mãe tinha qualquer esperança antes, ninguém o sabia. Assim, esse advogado, Carlos G. Finney, perdeu todo o gosto pela sua profissão e se tornou um dos mais famosos pregadores do Evangelho. Acerca de seu método de trabalhar, ele escreveu: "Dei grande ênfase à oração como indispensável, se realmente queríamos um avivamento. Esforçava-me por ensinar a propiciação de Jesus Cristo, sua divindade, sua missão divina, sua vida perfeita, sua morte vicária, sua ressurreição, a necessidade de arrependimento e de fé, a justificação pela fé e outras doutrinas que se tornaram vivas pelo poder do Espírito Santo. Os meios empregados eram simplesmente pregação, cultos de oração, muita oração em secreto, intensivo evangelismo pessoal e cultos para a instrução dos interessados. Eu tinha o costume de passar muito tempo orando. Acho que, às vezes, orava realmente sem cessar. Achei também grande proveito em observar frequentemente dias inteiros de jejum em secreto. Em tais dias, para ficar inteiramente sozinho com Deus, eu entrava na mata ou me fechava dentro do templo. Vê-se no seguinte relato a maneira como Finney e seu companheiro de oração, o irmão Nash, bombardeavam os céus com as suas intercessões. Quase 1 quilômetro distante da residência do Sr. S., morava certo adepto do universalismo. Nos seus preconceitos religiosos, recusava-se a assistir aos cultos. Certa vez, o irmão Nash, que se hospedava comigo na casa do Sr. S., retirou-se para dentro da mata para lutar em oração, sozinho, bem cedo de madrugada, conforme seu costume. A atmosfera era tal nessa ocasião que se ouvia qualquer som de longe. O universalista, ao levantar-se de madrugada, saiu de casa e ouviu a voz de quem orava e, apesar de não compreender muitas das palavras, reconheceu quem orava. E isso traspassou-lhe o coração como uma flecha. Sentiu a realidade da religião como nunca. A flecha permanecia, e ele achou alívio somente crendo em Cristo. Acerca do espírito de oração, Finney afirmou que era coisa comum nesses avivamentos os recém-convertidos se acharem tomados pelo desejo de orar noites inteiras até lhes faltarem as forças físicas. O Espírito Santo constrangia grandemente o coração dos crentes, que sentiam constantemente a responsabilidade pela salvação das almas imortais. A solenidade da mente se manifestava no cuidado com que falavam e se comportavam. Era muito comum encontrar crentes juntos, caídos de joelhos em oração, em vez de ocupados em palestras. Em certo tempo, quando as nuvens de perseguição enegreciam cada vez mais, Finney, como era seu costume, sob tais circunstâncias, sentia-se dirigido a dissipá-las, orando. Em vez de falar pública ou particularmente acerca das acusações, ele orava. Acerca da sua experiência, escreveu: "Eu olhava para Deus com grande anelo, dia após dia, rogando que Ele me mostrasse o plano a seguir e a graça para suportar a borrasca. O Senhor mostrou-me, em uma visão, o que eu tinha de enfrentar. Ele chegou-se tão perto de mim, enquanto eu orava, que a minha carne literalmente estremecia sobre os ossos. Eu tremia da cabeça aos pés, sob o pleno conhecimento da presença de Deus." Acrescentamos mais um exemplo, tirado da sua autobiografia, que mostra a maneira com que o Espírito Santo operava em sua pregação. Ao chegar na hora anunciada para iniciar o culto, achei o prédio da escola repleto, por isso tive de ficar em pé perto da entrada. Cantamos um hino, isto é, o povo pretendia cantar. Entretanto,
Eles não tinham o costume de cantar os hinos de Deus e cada um desentoava à sua própria maneira. Não podia conter-me.